O inverno mastigava as planícies como uma dor antiga que se recusava a afrouxar as mandíbulas. A casa, na beira daquela imensa vastidão, estava torta, mas era teimosa, suas tábuas prateadas pelos anos de vento, suas persianas chacoalhando como uma oração cansada. A neve ainda não havia chegado, mas o ar trazia o seu sabor, amargo, metálico, puro, e o céu se espremia abaixo, uma tampa de chumbo sobre um caldeirão que jamais esfriava. Lá dentro, os cômodos se mantinham em uma luz tímida, do tipo que vive no último centímetro de uma vela, e cada viga e prego guardava a lembrança de mãos agora enterradas. Ele parou na soleira, o hálito branco e tênue, o couro das botas sussurrando contra a tábua da porta. Era um homem feito de trabalho e de tempo, um homem que havia cortado sua vida até o osso para que não doesse ao carregá-la. O silêncio o havia mantido seguro. O silêncio, a rotina e a forma cuidadosa com que ele erguia cada dia, como um balde que se recusava a derramar. Ele não entrava de uma vez. Seu corpo conhecia a regra. Uma respiração na porta, uma respiração para checar o fogão, uma respiração para pendurar o chapéu no gancho. O luto havia-lhe construído uma lista, e ele a obedecia. Casaco, luvas, botas, depois lenha, depois água. Somente depois de os símbolos do inverno estarem contados, seus olhos repousaram no assoalho, onde os nós da madeira se abriam como cicatrizes antigas. Algo quebrava as linhas familiares. Uma bainha, uma dobra de branco que se tornara cinza na borda, uma forma enrolada firmemente contra a corrente de ar que rastejava por baixo da porta. Por um longo segundo, ele pensou que a casa estava se lembrando em voz alta, invocando misericórdia da poeira. Então, a forma respirou. Uma respiração pequena e precisa, do tipo que uma criança dá quando a mente sonha em correr, mas o corpo não consegue se mover. Ele pousou a mão no batente da porta e deixou o frio morder seus nós dos dedos, da mesma forma que a verdade morde quando se recusa a ser ignorada. O vestido foi a primeira coisa que ele reconheceu. A renda havia amarelecido onde o verão a tocara. O corpete costurado, alterado 2 vezes por uma mão diligente, ainda guardava um fio fino de azul, do mesmo modo que alguns leitos de rio mantêm o fantasma da chuva. Ele mesmo havia dobrado aquele vestido após o funeral, desajeitado como um homem que tenta dobrar um mapa que nunca quis ler. Havia-o colocado no baú de cedro, aos pés da cama, envolto em uma das toalhas de linho dela, como se a maciez pudesse abafar a dor. O aroma fraco do baú subiu no ar. Cedro e sabão antigo, uma doçura como a memória de um hino. O cheiro o alcançou e parou em sua garganta. Ele engoliu em seco e desviou o olhar. Na prateleira, uma fotografia estava virada para baixo, onde ele a havia colocado meses atrás com 2 dedos que só tremeram depois que a ação foi feita. O vidro estava rachado por uma única fissura, um fino relâmpago congelado no lugar. Esta era uma casa que não pedia companhia. Era uma casa que mantinha seus mortos nos cantos, onde a luz não os encontrava facilmente. Ele havia construído uma vida em torno da ausência de outros. Essa era a sua verdade. Refeições que ele podia comer sem saborear. Trabalho que ele podia fazer sem som. Ele carregava seu luto da mesma forma que um cavalo carrega uma cicatriz antiga. Não mais uma ferida, mas um mapa de onde o perigo uma vez viveu. O corpo se lembra. A mente aprende a pairar sobre ele, e a alma faz o que pode. Continua andando. Ele entendia isso. O que ele não entendia era a criança adormecida no vestido de sua falecida esposa. O cabelo dela estava emaranhado e opaco, a bochecha pressionada contra a tábua, como se estivesse ouvindo a água sob a terra. A bainha arrastava poeira, onde seus pés se encolheram para se aquecer. Uma de suas mãos repousava aberta, com a palma para cima, como a mão de alguém que finalmente acredita que ninguém tirará mais nada. Suas botas fizeram aquele som pequeno novamente, a pausa e o rangido, e a respiração dela mudou. Não muito, apenas uma gaguejada, o alarme silencioso do corpo, a forma como o peito se contrai antes que os olhos consintam em acordar. Ele não se moveu. Sabia como o medo soava. Ele sabia o que o medo fazia ao sistema nervoso. Como os ombros se levantavam, como a mandíbula se travava, como os olhos procuravam saídas primeiro
e conforto depois. Ele falava mais com cavalos do que com homens, e havia aprendido que os movimentos mais suaves transmitem a maior confiança. Ele se curvou, lento como ferro esfriando, e colocou as luvas sobre a mesa em vez do gancho, para que ela ouvisse tecido, não madeira. A casa lhe respondeu com sua canção antiga. O vento se preocupando com as persianas empenadas, o suspiro baixo de ferro do fogão, o tic-tac sutil das vigas se expandindo no frio. Ele notou o vestido novamente e a costura ao longo da bainha que nunca havia remendado. Notou o fio rasgado perto do pulso, onde uma manga uma vez enganchou em um prego. E notou algo mais. O menor brilho de metal espiando por baixo das dobras em seu peito. A concha de uma colher de estanho, opaca pelo uso, não pela idade. Não pertencia ao vestido. Pertencia à fome diária de alguém. A criança a havia escondido da mesma forma que uma pessoa esconde uma parte de si mesma que não está disposta a perder. Ele se agachou, os joelhos respondendo com uma dor familiar. De perto, ele pôde ver o que o frio havia feito com seus lábios, rachado-os em um mapa fino, do tipo que cartógrafos de invernos rigorosos aprendem a ler. Uma mancha de sujeira ao longo de uma bochecha, como se ela tivesse tentado enxugar as lágrimas e deixado uma marca em seu lugar. Uma fita desgastada amarrada uma vez em torno de seu pulso e depois amarrada novamente, mais apertada, como se o segundo nó entendesse o que o primeiro havia prometido. Ele sentiu a dor antiga se mover em seu peito, não maior nem menor, apenas mudada, como uma porta que você acreditava estar emperrada e que de repente se move na largura de uma moeda. Ele se disse para falar. Uma pergunta, um aviso, qualquer coisa que a mandasse de volta para de onde ela veio, qualquer coisa que protegesse o frágil equilíbrio de uma vida praticada na solidão. Mas quando os olhos dela se abriram, o que ele encontrou ali não era súplica nem pânico. Ele encontrou uma quietude que não pertencia a uma criança e um silêncio que não implorava para ser quebrado. Isso parou as palavras na ponta da língua. Ele pensou nas mãos de sua esposa, como elas se moviam por este cômodo, organizando o dia, como elas alisavam os lençóis, como elas endireitavam o que estava torto. O corpo se lembra, a casa se lembra, e às vezes a memória não é dor, às vezes é um caminho. O frio trazia um fio fino de cedro do baú no quarto, prova de que a tampa havia sido levantada, que mãos pequenas haviam remexido onde mãos de casados uma vez se demoraram. Ele viu tudo com o olhar de um rancheiro, rápido, mas completo. A chave do baú na soleira, uma leve mancha na tampa. O fantasma de uma pegada onde o assoalho sempre rangia, agora silencioso. Ela havia se movido cuidadosamente, não para roubar, mas para sobreviver. Não havia ganância na forma como o vestido pendia de seus ossos. Apenas necessidade. Apenas calor emprestado de uma vida que terminara antes da dela começar. Ele respirou fundo uma vez. Depois, de novo. Contar as respirações acalmava o ruído dentro do corpo. Ele havia aprendido isso em noites difíceis, quando o sono se mantinha fora de alcance. Inspirar pelo nariz, segurar, expirar pela boca. O sistema nervoso se desenrola da mesma forma que uma corda. Lentamente, com paciência, com respeito pelos nós que você ainda não consegue desatar. Ele observou a subida e a descida do peito dela e a igualou por algumas respirações, deixando seu próprio ritmo ser guiado pelo dela. Era uma estranha misericórdia e funcionou. Seus ombros se soltaram e sua mandíbula se descerrou e a casa pareceu se inclinar uma fração mais perto, não mais se preparando para uma ordem que não queria ouvir. Ele não tocou em nada. Ainda não. Ele deixou que o cômodo falasse, o leve tilintar da tampa da chaleira se acomodando enquanto o ferro esfriava, o sussurro do vento pela fenda perto da trava da janela, o suave arrastar de sua bota quando ele mudou de peso. Ele colocou uma tora no fogão e não a deixou cair. Ele a rolou para o lugar com a palma da mão para que o som fosse mais como uma promessa do que um choque. A chama a aceitou com uma aprovação baixa. O calor empurrou suavemente contra as costas firmes do frio. A fotografia na prateleira esperava, virada para baixo como sempre fazia, sua rachadura segurando a luz da mesma forma que um riacho segura o pôr do sol. Ele não a virou. Ainda não. O passado não precisava assistir a isso.
O presente era precário e sagrado o suficiente. A menina estremeceu, o vestido sussurrando contra o chão, e ele pegou a colcha jogada sobre a cadeira, a colcha que ela havia costurado em noites de inverno, quando o silêncio não doía tanto quanto agora. Ele hesitou com ela a meio caminho no ar. A última vez que aqueles fios haviam coberto um corpo, o corpo não havia se aquecido. Ele baixou a colcha de qualquer maneira, devagar, com cuidado. Ele a colocou sobre os ombros da menina, da mesma forma que você coloca o perdão sobre uma ferida. Não apertada, não frouxa, simplesmente ali, para que o corpo pudesse decidir o que aceitaria. Os olhos dela seguiram o movimento, não com medo, apenas acordados. Ele esperou o estremecimento, o recuo, o sinal de que ela fugiria. Não veio. Ela respirou. Ele respirou. A casa se ajeitou em uma fração. Em algum lugar na distância, um pássaro de inverno cantou uma vez, e depois pensou melhor. Ele fechou a mão em torno da borda da colcha e depois a soltou como se estivesse devolvendo uma ferramenta ao seu lugar. Ele não perguntou o nome dela. Ainda não. Nomes podem ser pesados, e o inverno já era pesado o suficiente. Mas ele notou para onde o olhar dela continuava voltando. O canto do cômodo onde uma lanterna costumava ficar pendurada em um prego, à altura exata em que sua esposa a colocava antes de trançar o cabelo para dormir. A menina olhava para lá com a familiaridade de alguém que havia memorizado a geometria daquele cômodo ou que havia sido informada sobre ele, pedaço por alguém que o amou uma vez. Ele deixou a pergunta se formar e flutuar. Nem todas as perguntas precisam de uma boca de imediato. Lá fora, o vento fez as persianas reclamarem novamente. 1, 2, 3, uma cadência como nós dos dedos em uma porta. Ele voltou para a soleira e ficou de pé da mesma forma que havia ficado quando entrou pela primeira vez, apenas que ele não era o mesmo homem naquela primeira respiração. Algo havia mudado, não uma coisa grande, não uma promessa, mas algo como uma dobradiça que finalmente encontrou seu óleo. Ele sentiu a vastidão do cômodo, o calor do fogão pressionando o frio, a doçura do cedro subindo como uma memória que estava disposta a ser gentil. Ele pensou ter ouvido-a cantarolar, um som tão pequeno quanto a asa de uma mariposa dentro de um jarro. Ele sabia que era apenas a casa respirando ao redor deles. Ele deixou que isso fosse o suficiente. Ele não a mandaria para aquele vento. Não agora. Ainda não. Ele não pronunciou a decisão. Ele simplesmente a tomou em suas mãos, da mesma forma que pegava seu chapéu, da mesma forma que pegava as tarefas da noite, e a colocou onde ela pertencia. O corpo entende escolhas feitas sem ruído. O coração também entende, quando o coração está pronto. Ele ficou parado por mais um tempo, a porta nas costas, o brilho do fogão em sua frente, e observou o vestido que ele jurou nunca mais tocar, segurar o calor que manteria uma criança viva até amanhã. Na linguagem desta casa, aquilo era uma oração, e foi respondida pelo silêncio. Ele nunca quis uma família, até que encontrou uma menina dormindo no vestido de sua falecida esposa. A princípio, a visão foi uma transgressão, uma brecha no mundo selado que ele havia construído a partir da perda e do silêncio. Ela se mexeu quando a sombra dele caiu sobre a porta, erguendo o rosto para a fraca luz do inverno. Nenhum estremecimento. Nenhum medo, apenas um olhar firme o suficiente para adiar as palavras que ele pretendia dizer, palavras destinadas a mandá-la de volta para o frio. O vestido pendia frouxo nela, sua bainha, antes branca, arrastando-se pela poeira, os fios se prendendo nas tábuas empenadas sob ela. Não era usado por beleza, era uma armadura contra o frio, o corpete puxando de forma estranha sobre os ombros estreitos, o tecido com um leve cheiro de cedro e de algo mais antigo, algo guardado por anos. Ela se levantou lentamente, mantendo as mãos perto da saia como se apenas o peso dela a ancorasse ali. Quando ele perguntou o nome dela, ele veio pequeno, silencioso e sem certeza, como se ela o estivesse pegando emprestado de outra pessoa. Um nome que talvez não fosse o dela. Ela não ofereceu mais nada, nenhuma história de onde ela esteve, nenhuma súplica para onde poderia ir. Mas no silêncio entre eles, ele viu algo que o perturbou. Os olhos dela percorriam o cômodo como se ele não fosse novo para ela. Eles pararam na prateleira,
onde uma fotografia rachada jazia virada para baixo, no baú onde o vestido uma vez dormiu. Lugares que apenas a memória deveria conhecer. Uma corrente de ar se moveu pela casa, chacoalhando as persianas empenadas. Lá fora, o vento trazia o silvo da neve sobre a grama seca. Lá dentro, nenhum dos dois se moveu. Ele estava na porta, um homem acostumado a finais, e ela, à sua frente, envolvida em um pedaço de seu passado. O silêncio se estendeu, não vazio, mas vigilante, e ele percebeu que aquilo não era uma intrusão comum. O vento mudou lá fora, trazendo consigo o fraco chocalhar de uma lata solta no telhado do galpão. Ele notou então que os braços dela não estavam cruzados apenas para se aquecer. Contra o peito, ela segurava um pequeno embrulho enrolado em estopa, os nós puxados tão firmemente que enrugavam o tecido. As mãos dela se enrolavam sobre ele da maneira que alguém guarda algo que já foi roubado uma vez. Ela não se moveu quando ele se aproximou, apenas ajustou o aperto. A estopa estava desgastada nas bordas, cheirando levemente a fumaça e água de rio. Quando a luz do fogão a tocou, as formas dentro se tornaram claras. Um brilho arredondado de metal, o canto de um papel dobrado, a curva de algo amarrado em pano. Ele se agachou sem falar. O embrulho era pequeno o suficiente para uma criança carregar, mas seu peso não era medido em onças. Mais tarde, quando ela o colocou na mesa por um momento, ele viu o que ele continha. Uma colher de estanho, gasta e lisa nas bordas. Uma fita da cor de lilás desbotado, seu meio vincado por longas dobras. Um mapa arrancado de um atlas, 2 cidades marcadas com traços pesados. E mais uma coisa, algo que se prendeu em sua garganta antes que ele pudesse nomeá-la. Era uma lembrança da família de sua esposa, perdida anos antes de sua morte, um pedaço que não deveria ter chegado às mãos daquela criança, a menos que alguém o tivesse colocado lá. Ele olhou para ela então. Realmente olhou. Ela o encarou, mas não explicou. Seu silêncio tão deliberado quanto os nós na estopa. A pergunta veio sem ser convidada, pressionando como o ar de inverno pelas rachaduras na parede. Ela havia chegado ali por acaso ou havia sido enviada? E se enviada, por quem? Lá fora, o vento uivava contra as persianas, mas o silêncio entre eles parecia mais pesado do que a tempestade. Na manhã seguinte, a notícia já havia começado a se mover da maneira silenciosa e sem pressa que a fofoca faz nas planícies, uma corrente constante sob a superfície parada do inverno. Ele a levou consigo para a cidade, não como um gesto de confiança, mas porque deixá-la sozinha na casa parecia errado de uma forma que ele não conseguia nomear. Ela se sentou na carroça ao lado dele, o vestido reunido de forma desajeitada em seu colo, o embrulho de estopa nunca saindo de seus braços. Quando eles chegaram à borda da Main Street, um vizinho a cavalo diminuiu seu trote, os olhos se estreitando enquanto eles passavam. Nenhum cumprimento. Apenas o olhar longo e medidor de um homem que já estava decidindo o que contaria à sua esposa durante o jantar. Na loja de conveniência, o murmúrio da conversa mudou quando eles entraram. A menina ficou perto do fogão a lenha, enquanto ele comprava farinha e óleo de lâmpada, o calor tocando suas bochechas, mas não suavizando a forma como ela se mantinha, pronta para se mover, para correr, embora seus pés não o fizessem. Quando eles chegaram ao salão para pegar um pacote do palco, os sussurros haviam se intensificado. Um homem sem parentes, eles disseram, acolhendo uma menina estranha que usava o vestido de uma mulher morta. No espaço estreito entre as palavras, a sugestão cresceu. Não dita, mas pesada. A esposa do pastor o interceptou do lado de fora, a voz dela envolta na polidez de alguém que acredita que seu modo é o único certo. Se ela precisar ser colocada em algum lugar, ela ofereceu, eu conheço boas pessoas, pessoas decentes. Os olhos dela voaram para a menina, depois de volta para ele, como se a decisão devesse ser óbvia. Ele deu um único aceno de cabeça, não em concordância, mas para encerrar a conversa, e passou por ela sem outra palavra. A menina o seguiu, seus pequenos passos combinando com o dele sem esforço. Enquanto eles viravam a carroça em direção à casa, o vento aumentou novamente, varrendo a poeira pelos lotes vazios, onde edifícios haviam queimado e nunca sido reconstruídos. Ele sabia que seria mais fácil deixar a cidade arranjar o destino dela.
voltar para sua vida tranquila sem aquela perturbação. Mas facilidade não era o mesmo que certo. E o certo, ele pensou, raramente era quieto. As primeiras nuvens vieram baixas e rápidas, seus ventres pesados com chuva que não esperava pela primavera. Ao anoitecer, o vento havia encontrado sua voz, um uivo longo e ininterrupto que passava por cada fresta na lateral. Ele checou o celeiro 2 vezes, as persianas 1, o fogão 3. A menina sentou-se perto da lareira, os joelhos próximos, a bainha do vestido úmida da neve derretida que havia começado a rastejar por baixo da porta. Quando a tempestade estourou, ela veio como uma parede, a chuva chicoteando a casa com uma força que fazia as madeiras gemerem. Ele acordou na hora escura entre a meia-noite e a manhã, com um som que não pertencia ao vento, uma voz fina, abafada, falando um nome que ele não reconheceu. O som o tirou da cama antes que o pensamento pudesse alcançá-lo. Ela não estava em sua manta. Ele a encontrou no celeiro, descalça nas tábuas frias, segurando o vestido contra si como se estivesse tentando desaparecer dentro dele. A lâmpada que ele carregava projetava a sombra dela alta contra a parede, pequena e parada, exceto pela rápida subida e descida de seus ombros. Ele não disse nada, apenas segurou a luz firme para que a escuridão não se aproximasse tanto. De volta à casa, ele acendeu o fogão novamente, embora os carvões ainda não tivessem morrido. O calor extra empurrou contra o frio nos cantos, tornando o ar mais suave, mais lento. Ela se sentou no chão, a colcha enrolada nela, os olhos fixos na porta do fogão como se observar o fogo pudesse mantê-lo vivo. Naquela noite, ele fez 2 rodadas para alimentar a chama, uma para si mesmo e uma para ela. E embora nenhum dos dois tenha falado, o som da chuva diminuiu seu aperto nas paredes. A tempestade deixou um silêncio para trás, do tipo que se sente tanto vazio quanto cheio. A neve jazia em finas manchas pelo quintal, já afundando na terra sedenta. Dias se passaram com a mesma quietude medida. Ela falava pouco, e quando o fazia, sua voz parecia vir de um lugar distante, como se as palavras tivessem sido carregadas por uma longa distância antes de chegarem aos lábios dela. Mais frequentemente, eram seus silêncios que lhe diziam mais. Ela se assustava com o barulho repentino de um balde caído. Os olhos dela seguiam cada porta, cada janela, como se estivesse contando suas saídas. Quando o vento pressionava muito forte contra o telhado, as mãos dela se apertavam no tecido do vestido, segurando-o perto dela como um talismã. Aqueles não eram os hábitos de alguém simplesmente tímido. Eram os reflexos de um corpo que havia aprendido a não confiar em seu chão. Certa manhã, enquanto picava lenha, ele notou uma pequena cicatriz ao lado de sua mão. Ela se curvava de uma maneira que era precisa demais para ser um acidente. Mais tarde, à luz do fogo, ele viu a mesma curva queimada na manga do vestido. Uma marca fina e escura perto do pulso. O tecido afinado, onde o calor uma vez mordera. Ele pensou em perguntar, mas a pergunta parecia pesada demais para ser solta no cômodo entre eles. Em vez disso, ele deixou o silêncio permanecer. Ele sabia o suficiente sobre dor para entender que as histórias vêm quando o corpo está pronto para contá-las. Até então, ele cuidaria do fogo, consertaria as ferramentas e observaria a forma como os ombros dela se soltavam quando o calor do fogão alcançava suas costas. Algumas verdades eram como sementes em solo congelado. Elas só romperiam a superfície quando a estação se voltasse a seu favor. Aconteceu sem planejamento, da forma como certas coisas acontecem quando as mãos agem antes que a mente decida. Tarde da noite, enquanto o vento se movia lentamente contra as paredes, ele tirou o vestido de onde ele estava pendurado e o colocou sobre seu colo. O tecido parecia mais leve do que ele se lembrava, como se o tempo tivesse desfeito silenciosamente seu peso. Ele encontrou a bainha desfiada e trabalhou a agulha através dela com o fio que sua esposa uma vez preferiu, pálido, resistente, cheirando levemente ao baú de cedro. Cada ponto pousava quieto, o som pequeno, mas firme, como passos na neve. Quando o remendo foi feito, ele deixou o vestido pendurado sobre a cadeira perto do fogo e não disse nada. Na manhã seguinte, ao se sentar à mesa, ele encontrou um ovo do galinheiro repousando em seu assento. Nenhum prato, nenhuma nota. Apenas o único ovo, ainda quente do ninho,
colocado ali com o cuidado de alguém que dá sem pedir. Ele o moveu gentilmente para a mesa e tomou seu lugar. Naquela noite, enquanto varria o chão, ela começou a cantarolar. O som era instável a princípio, quase incerto, mas a melodia era uma que ele conhecia. Uma melodia que sua esposa costumava cantarolar enquanto enxaguava roupas na água fria do riacho. A voz da menina era mais suave, mas carregava o mesmo ritmo, a mesma subida e descida. Ele não falou e ela também não. No entanto, o ar na casa parecia diferente, como se alguma porta tivesse sido aberta sem que ninguém tocasse na maçaneta. O dia estava quebradiço de frio quando o cavaleiro chegou. O hálito de seu cavalo saía em vapor no ar, cada expiração, um fantasma que se dissolvia rápido demais. O homem sentou-se alto na sela, examinando o quintal antes de desmontar. Seu casaco estava pesado de poeira da estrada, seus olhos afiados pela distância e pela busca. Sem cumprimentar, ele perguntou por uma fugitiva. Uma menina, pequena, de cabelo escuro, usando um vestido que não pertencia a ela. A menina estava na porta, emoldurada pela luz fraca da casa atrás dela. O vestido pendia ao redor dela como uma bandeira pálida, mas não havia rendição em sua postura. Ela não deu um passo à frente, mas também não se escondeu. O olhar dela permaneceu fixo no homem, lendo-o da mesma forma que alguém lê um horizonte em busca de sinais de tempo. Ele respondeu com cuidado, medindo cada palavra para que ela nem confirmasse nem traísse. Sua voz não carregava nada da tensão em seu peito, nada da ponderação que pesava proteção contra a verdade. Os olhos do cavaleiro se alternaram entre eles, notando o silêncio, a forma como ela segurava o embrulho ao seu lado. Finalmente, ele deu um sorriso fino, que não chegava aos olhos. Ela dá mais problemas do que você sabe, ele disse, antes de subir de volta na cela. Eles o assistiram cavalgar para o leste, até que o vento e a poeira o apagaram. Ela voltou para a casa sem uma palavra, e ele a seguiu, fechando a porta contra o frio. A tranca se acomodou com um som que parecia final, embora nenhum dos dois pudesse ainda nomear o que havia sido decidido. O inverno afrouxou seu aperto gradualmente, os dias se esticando um pouco mais, o frio perdendo sua intensidade. O vestido não se agarrava mais a ela diariamente. Agora ele pendia limpo em um cabide perto da janela, a bainha remendada captando a luz, não escondida, mas também não reivindicada como armadura. Ele esperava ao ar livre, parte da ordem silenciosa do cômodo. Eles haviam se estabelecido em um ritmo sem falar sobre isso. Ao primeiro sinal de luz, ela estava no quintal, espalhando comida para as galinhas, suas botas deixando trilhas arrumadas na geada. Ele trabalhava na cerca onde as tábuas caíam em direção ao chão, parando às vezes para vê-la se mover pelas tarefas, como se ela sempre as tivesse conhecido. Seus dias corriam lado a lado, os espaços entre eles preenchidos com o tipo de silêncio que não pressionava, mas segurava. Uma noite, enquanto o ar se tornava mais fino em direção à noite, ele abriu o baú de cedro aos pés de sua cama. Dentro, dobrado onde o vestido uma vez esteve, ele colocou o embrulho de estopa dela. Ele não desamarrou os nós, nem procurou em seu conteúdo. A ação não era sobre saber, mas sobre guardar. O baú se fechou com um som que pertencia à permanência. Quando ele saiu, a porta ficou aberta atrás dele, a luz da lâmpada derramando-se no frio. Do quintal, o brilho parecia quase um convite. Se era destinado a alguém vindo ou a alguém partindo, o vento não dizia. O ar entre eles, como a própria casa, havia aprendido a segurar ambos.